Olá, gente, voltamos. Agora nós vamos falar sobre a invasão da União Soviética, Estados Unidos, Brasil e Japão na Segunda Guerra Mundial, né? A participação desses três países na Segunda Guerra Mundial. Então, bora lá. Invasão soviética, né? Quem é a União Soviética? A União Soviética é a Rússia, né? Que chamava de União Soviética, URSS. Então, vamos lá. Hitler, ele traiu o pacto germânico, né, de não agressão, que ele não poderia guerrear com a Rússia durante 10 anos e a Rússia também não poderia guerrear com ela durante esses 10 anos. Então, era um pacto que eles fizeram e assinaram. Só que Hitler, ele não queria saber desse pacto, então ele não respeitou de jeito nenhum, né, esse pacto entre a Rússia. E aí ele já foi logo invadindo a, a Rússia. E o que foi que a Rússia fez? A Rússia fez a tática da terra arrasada, né? Da terra, porque os campos que dava muita plantação, que dava muita alimentação para a população. Então, eles resolveram fazer o quê? Vamos destruir os campos. Vamos acabar com os campos, com as plantações todas, para quando os soldados da Alemanha chegar, não encontrar nada para se alimentar. E se eles não se alimentar, eles vão ficar fracos, né? E aí eles fizeram isso. E aí os soldados alemães, quando chegaram na Alemanha, nos territórios alemãos, não tinha nada, né? Então, e aí eles passava muita fome por causa disso, né? Não tinha mais nada, não tinha uma alimentação para eles comer. E também não esperava pelo que, gente? Pelo inverno da Rússia. O inverno da Rússia é bastante rigoroso, neva, né? Tem neve. Então, e aí os soldados alemães não levaram o suficiente roupas adequadas para esse frio todo. E aí foi morrendo muita gente. Aí junta só fome e frio, eles vão morrendo aos poucos, né? E aí foi que aconteceu. A Rússia ganha esta batalha contra a Alemanha. Então, e aí aquele exército todo, que todo mundo pensava que era imbatível, que era temido, que era forte, mas os russos conseguiram derrotar, né? Os russos e a Inglaterra também. Então, foram as duas vitórias, da Rússia e da Inglaterra, que a gente viu no vídeo passado. Então, e aí a Alemanha baixou o facho, né? A Alemanha agora tá mais calma, mas ela não desiste ainda. Então, e aí a gente vê que nesta batalha a Rússia ganhou, devido à sua tática de terra arrasada e devido ao frio também. E aí a Rússia ganha esta batalha contra a Alemanha. E nós vamos agora para Estados Unidos, Brasil e Japão. O Japão era militarista, né? E ele via a presença dos Estados Unidos no Pacífico como o maior obstáculo para sua expansão, né? Desfechou. Então, como ele viu os Estados Unidos como um inimigo, ele queria acabar com este inimigo. Então, na guerra, tinha lá os Estados Unidos, no Havaí, tinha um porto de Pearl Harbor. O porto era chamado desse jeito, Pearl Harbor, né? E lá tinha muito armamento, tinha muito avião, tinha muito navios de guerra. Então, o que foi que os sabidos do Japão fizeram? Colocaram mísseis nesse posto e explodiu. Aí não, aí os Estados Unidos ficou com raiva, né? Como é que o Japão vai nos atacar num ataque surpresa, né? Que além de acabar com as nossas armas, acaba com boa parte do nosso exército, que estava lá também no posto. Então eles se revoltaram, declararam guerra aos Estados Unidos. E o Brasil entrou junto com os Estados Unidos. E agora o Brasil ele estava se ocultando da guerra, né, nesse tempo. Mas depois desse episódio, o Brasil, junto com os Estados Unidos, entra na guerra por causa desse ataque dos japoneses no porto, no Havaí, dos Estados Unidos. E aí vai ter todo um desfecho desta guerra. Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão em 1942. O Brasil alia-se aos Estados Unidos
E após ter vários navios afundados pelos alemães, declara guerra ao eixo. Quem é o eixo, pessoal, que vocês estão lembrados? O eixo são os países, a Alemanha, que declararam guerra. A Alemanha, Itália e Japão são esse, o eixo, né, que começou a guerra. E os aliados quem são? Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética, que é a Rússia, e a França. São os aliados que vão contra a Alemanha. Então, esses são. Era o eixo, né? Eram os dois grupos. Um de um lado do Hitler e outro do lado, vamos dizer, dos Estados Unidos, que são os aliados. E aí nós temos as características desta guerra, né? Dos Estados Unidos. Foi naval, né? Que foi mais feita no mar, né? Marítimo. E os porta-aviões era uma arma muito eficiente. Eles usavam bastante esta arma, os porta-aviões. E a batalha era travada contra o exército adversário, não contra a população, né? As outras a gente vê que a França foi arrasada totalmente. A cidade da França, Paris, a cidade capital, muita gente morreu. E essa aqui não, essa foi só exército contra exército num ambiente bem recuado, bem longe. Tá entendendo? Então, esse é o desfecho do Brasil na guerra, os Estados Unidos e o Japão. O Japão queria aumentar seus territórios, queria uma expansão maior e viu os Estados Unidos como inimigo. E os Estados Unidos, se o Brasil vai se aliar com os Estados Unidos depois que o Japão explode, ataca o porto nos Estados Unidos. Estão entendendo? Isso tudo já é o conflito da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, gente?